Olá, bem-vindos à nossa aula de número 39. Nesta aula nós vamos falar sobre a navegação entre documentos. Essa aula faz parte do nosso curso de HTML. Então, o que nós vamos ver nesta aula? Nesta aula nós vamos ver a sintaxe do elemento anchor e vamos ver um exemplo prático da utilização deste elemento. O elemento anchor, o elemento A. A tag A é utilizada para criar um ponto de ancoragem e navegação de um ponto para o outro do documento, ou para um novo documento. Para que o elemento anchor habilite a estilização de link, é necessário que seja informado um valor para o atributo href desse elemento. Então, a tag anchor é a tag que vai referenciar para nós qual é o caminho do link da página que nós queremos acessar. Então, vamos para o nosso exemplo prático. Para isso, então, vamos acessar aqui o nosso projeto de exemplo. Vou criar aqui o nosso arquivo novo, meu file, exemplo 037 traço anchor.html. Vou definir aqui então meu template HTML e vou definir aqui então no meu título exemplo 037 elemento anchor, entre parênteses, um A. Então, eu vou criar aqui, no meu body, vou botar aqui um H1, e lista de exemplos, e vou criar uma listagem aqui para apresentar cada um dos exemplos que nós já criamos. Então, eu vou botar aqui um LI. Dentro desse ali, eu vou definir um outro elemento, que é o elemento anchor, elemento A. Esse elemento A, ele precisa receber um href, que é o caminho que esse link vai se referenciar. Então, eu vou botar nesse caso aqui, primeiramente, barra exemplo 001 traço H1 traço H6. Então, eu vou botar aqui H1 traço H6.html e vou botar aqui exemplo headers H1 6. Vou criar um segundo, exemplo 002 traço parágrafo .html exemplo parágrafo vou colocar aqui exemplo 003 div.html exemplo div exemplo 004
main, exemplo, main, exemplo, 005, article, exemplo, article. Vou salvar aqui essa minha listagem com esses meus itens e vou rodar o servidor. Então, novo de servidor, vou acessar aqui minha página inicial e vou colocar aqui barra exemplo 037 traço anchor.html. Então ele trouxe aqui para mim uma listagem com os links. Então, se eu clico aqui no exemplo parágrafo, ele navega para o meu elemento parágrafo, para a minha página de parágrafo. Se eu clico no meu elemento div, ele navega para o div. Se eu clico para o elemento article, ele navega, por exemplo, do artigo. Certo? Então, cada item aqui da minha lista é um item de navegação. Ele navega para os outros documentos através da utilização da tag anchor, né? Lembrando que é muito importante eu configurar a propriedade href, que é o quê? Que é o caminho de onde está o recurso que eu quero navegar. Também posso colocar aqui um caminho externo, né? Por exemplo, posso colocar um link para o Google. Então, https://google.com.br. Aqui, exemplo, Google. Vou atualizar novamente. E vou colocar no exemplo Google, né? E ele navegou para a página inicial do Google. Certo? Então, esta é a tag Anchor, uma tag muito simples de se usar, né? A única coisa que a gente tem que lembrar sempre é que nós precisamos setar a propriedade href com o caminho de onde nós queremos, do arquivo ou do recurso que nós queremos acessar. Esse link pode ser para um documento novo, pode ser para uma imagem, para várias coisas. Ou um arquivo em PDF, vai depender do que você quer renderizar aqui. Certo? Então esta foi a nossa aula sobre o elemento Anchor. Nos vemos na próxima aula.